Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Belezinha? Bom, perguntar se tudo bem é mais por educação, né? Porque a gente sabe muito bem que as coisas não estão tudo bem, né? Então, nisso a gente vai tentar aqui, na medida do possível, a gente ir passando os conteúdos para vocês, né? Do que a gente tinha ainda para fazer da nossa disciplina, né? Então, a ideia da aula de hoje é a gente falar sobre como vai ser a dinâmica das nossas aulas, né? E os instrumentos avaliativos, tá? Em relação ao plano de ensino que a gente tinha pensado inicialmente, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, tranquilo. Tá. Uhum. Tá, então a ideia é o seguinte. Então, aquela sequência, os conteúdos que vão ser trabalhados, né? Aquela sequência de aulas, isso tudo vai ser contemplado, tá? A única diferença que vai ter é que a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho de campo. Eu acho que eu tinha comentado um pouquinho naquele videozinho que eu coloquei no YouTube, né? Que se na próxima vez que eu for ministrar a disciplina, que eu tento sempre inserir, já aconteceu isso outras vezes, né? De eu não conseguir fazer trabalho de campo num semestre e inserir a turma no trabalho seguinte, mas isso a gente não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer, né? E semestre que vem eu não vou ministrar população, e no outro semestre também não. Então, a próxima vez que eu for ministrar a população vai ser no segundo semestre de 2021, né? Então, assim, tipo, é 99% de certeza de que o campo de vocês não vai se realizar, infelizmente, né? Por conta das circunstâncias aí da pandemia. Mas vai ser a única diferença em termos de conteúdo programático, vai ser a única diferença que a gente vai ter, tá? Em termos de avaliação, eu vou fazer 2 provas com vocês também, né? Na data que a gente marcar a avaliação, eu vou 5 minutos antes, eu envio para vocês o arquivo da avaliação. Então, a gente começa nossas aulas às 3h30. Então, 3h20, 3h25, eu envio para vocês o arquivo da avaliação e vocês terão até às 18 horas para me devolver a avaliação concluída, tá? E os seminários é o que vai ficar mais diferentão a maneira como eles serão executados. Vocês lembram como é que a gente tinha proposto os seminários? Qual era a proposta desse trabalho? Isso, né? Aham. Sim, né? Aí o problema de vocês terem contato com pessoas, né, numa época em que não é para ter contato com pessoas, né? Então, qual seria a ideia? Eu pensei, cara, todo mundo participa de algum grupo de Zap, algum grupo de Facebook. Todo mundo tem alguma participação em alguma dessas comunidades. Então, a ideia seria vocês escolherem algum grupo de Facebook ou de Zap que vocês participam e fazer essas entrevistas com essas pessoas, fazer entrevistas virtuais, tá? O esquema seria o mesmo, né? No mínimo 10 pessoas vocês vão entrevistar, né? Mandando as perguntas para eles irem respondendo, ou então, se possível, né? Se forem pessoas um pouco mais íntimas, vocês efetivamente conseguirem conversar com essas pessoas. Então, uma primeira etapa desse trabalho, você fazer perguntas mais estatísticas mesmo, né? Mais respostas diretas. E a segunda etapa, você tentar diagnosticar realmente o modo de vida dessas pessoas, né? O que liga elas àquela comunidade, o que elas pensam sobre a vida, tá? E elaborar, né, a apresentação. Para a apresentação, né, já me aconteceu uma vez também que eu não ia ter calendário para fazer essa apresentação. Então, o que alguns grupos fizeram? Eles fizeram uma gravação em vídeo, né, deles apresentando, né, mas todos juntos,
Mas teve um grupo que conseguiu, tipo, cada um da sua casa, montou cada um a sua parte, fez um videozinho de cada um da sua parte da apresentação, e depois eles juntaram tudo e me enviaram o vídeo, né? Então eu acho que vai ser por aí que vocês vão ter que vocês vão ter que fazer, né? Então eu elaboro uma vez com o trabalho pronto, vocês prepararem a apresentação, fazendo vídeos de cada um de vocês apresentando, junta tudo e vocês me enviam esse vídeo pelo YouTube com status de não listado, ou seja, né, somente quem tiver o link dessa apresentação é que vai conseguir assistir, né? Se vocês não quiserem transformar a apresentação de vocês em algo público no YouTube para todo mundo poder acessar, aí vocês vão poder fazer isso só mandando o vídeo pelo YouTube, tá? E aí acaba, né, como não vai ter o trabalho de campo, né, não vai ter essa bonificação, né, pro relatório de campo, infelizmente. Mas o esquema de notas e avaliação, ele permite, continuaria a mesma coisa. Certo até aqui, crianças? Certinho? Bibliografia, também a mesma coisa, tá? Esse livro aqui que eu destaquei, ó, esse da Ana Amélia Camarano, esse está bem interessante para a gente entender, né, o quadro demográfico brasileiro. A gente vai usar bastante, não nessas primeiras aulas, né, mas a segunda parte do curso, principalmente, ele vai ser bastante utilizado, tá? Peraí, tem gente entrando agora. Ok. Mais uma. Beleza. Estamos com um coro bom até agora. Fechou, crianças? Ok. Então a ideia de hoje era como a gente era fazer uma revisão. A gente já está 3 meses parado. Então a ideia era eu passar rapidamente pelos conteúdos que já foram ministrados, e aí, em dando tempo, eu entro na aula seguinte, tá? Então a nossa primeira aula, deixa eu entrar ela aqui. Oi? Diga. Até 5. Não, aí é livre para vocês, porque o tipo de perguntas que vocês vão ter que fazer vai variar muito do tipo de pessoas que vocês vão ter que entrevistar, né? Então vocês têm que definir primeiro a comunidade que vocês vão pesquisar. O que vocês podem fazer é vocês elaborarem um roteiro e irem trazendo para mim. Mostrando, ó, tá bom assim, esse objeto de estudo está bom. Boa parte do sucesso do trabalho vai do objeto de estudo, né? Porque o ideal é que você escolha grupos que pensem em alguma coisa da vida, né? Se você pega um grupo que não... gente com pouco miolo, digamos assim, né? Ninguém vai conseguir te dar respostas muito, muito interessantes, né? Então, eu digo que 90% do sucesso do grupo está na escolha da comunidade, né? Uma vez decidido qual é a comunidade que você vai trabalhar, você começa a elaborar o roteiro de perguntas, né? E aí, o ideal seria que você fosse trazendo para mim, né, qual é a ideia que você teve de pesquisa, quais são a comunidade que você vai trabalhar, elaborar um roteiro e trazer, ó, tá bom esse tipo de pergunta, onde é que a gente pode melhorar, né? E nesse sentido, tá? Mas o tipo de pergunta que você vai fazer vai depender muito, assim, de qual é a comunidade que você vai estar trabalhando, tá? Ok?
Uhum. 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 A ideia seria mudar o objeto de estudo mesmo, pegar um outro tipo de comunidade que você conseguisse fazer isso à distância. Né? Infelizmente, a gente teve que mudar esses nossos planos. Uhum. Tá? Então tá. A ideia hoje, então, eu vou passar por uma revisãozinha dos conteúdos que a gente ministrou até agora. Então a gente tinha começado definindo qual era o conceito de geografia da população, né? E diferindo o da demografia, né? Porque a geografia da população ela se preocupa em não apenas a localização, diagnosticar não apenas a localização da população, mas também a. Peraí, tem mais gente entrando aqui. Uhum. Mas também a relação que essas pessoas estabelecem com o seu espaço, né? Diferentemente da demografia, que a demografia é uma ciência que tem um caráter mais quantitativo. Ela está mais preocupada em saber a quantidade de população e alguma coisinha sobre a sua distribuição, ok? Mas a geografia da população ela está muito mais relacionada com a relação entre que as pessoas estabelecem com o seu espaço ocupado, né? Na antiguidade, a preocupação que a gente tinha com relação à população, né, essa necessidade de contagem da população e de conhecer o seu potencial, ela tinha uma preocupação eminentemente política, porque esses impérios eles queriam conquistar, sempre a necessidade de um império é conquistar novos territórios, né? Então a gente precisava saber, né, qual seria a força da nossa população para conquistar, para conseguir fazer a expansão dos grandes impérios da antiguidade e como essa população poderia exercer a sua participação política. Isso é bastante importante no caso da Grécia, principalmente. Né? Quando você vai para a Idade Média, muda-se a concepção de ser humano, né, de um ser político para um ser espiritual, né? A função do ser humano é dar graças a Deus, né, por todas as bênçãos que ele recebe ao longo da sua vida, né, enquanto um ser religioso. Então, a função do ser humano seria se multiplicar, né, lavrar a terra, né, e fazer a vontade de Deus na terra, né, obedecendo aos mandamentos da igreja. Tá? A partir do Renascimento e a partir da Revolução Industrial, principalmente, né, a gente adota a concepção de ser humano que a gente tem hoje, né? A concepção de que o ser humano é um número, que ele é um ser estatístico, né? Tanto isso é verdade que as perguntas que se fazem num censo, elas refletem claramente essa preocupação de saber qual é o potencial produtivo de uma população. Ninguém entra ninguém aparece na sua casa perguntando se você é feliz, se você torce pro Avaí ou pro Figueira, nada, né? Quais são as perguntas que são feitas no censo? Qual é a sua idade, qual é a sua renda, qual é a sua escolaridade, né? Então são perguntas que têm relação, que buscam diagnosticar qual é o potencial produtivo e consumidor de uma população. Então é esse o legado da Revolução Industrial, né? Nós somos enxergados como produtores e consumidores, né? Então, grosso modo, toda pesquisa populacional ela vai ter essa pesquisa populacional oficial, feita por órgãos oficiais, ela vai ter esse viés, né, de preocupação econômica, né, de identificar o potencial produtivo de uma população. Tá? Bom, meu filho? Tá, a citação do Rui Moreira aqui falando exatamente isso, né? Essa preocupação nossa com o ser estatístico, né?
Passamos depois pelas dificuldades que a gente teve com relação à pesquisa em população, né, que é um fenômeno muito dinâmico, essa é uma primeira coisa, né, as pesquisas de população se desatualizam muito rápido, diferentemente das áreas de geografia física, de maneira geral, que você pode, às vezes, pegar livros da década de 80, 90, que talvez o pensamento ali descrito não tenha se modificado tanto, né? Mas se você pegar uma população, um livro de população da década de 80, cara, ele vai ter muito pouca coisa que você consiga aproveitar, né? A população muda muito, ela muda muito de lugar, ela muda muito de número, né? Então, pesquisas em geografia da população, elas têm essa dificuldade de elas se desatualizarem muito rápido, né? Outra dificuldade é a dependência das fontes oficiais de informação, né? Que nem sempre vão pesquisar sobre aquilo que você enquanto pesquisador, precisa para uma pesquisa, né? E o principal seria a possibilidade do erro, né? Porque a pesquisa em população, ela depende da resposta que o entrevistado vai te dar, né? E nem sempre essa resposta vai ser exata por dois motivos, né? Por ele não compreender o que está sendo perguntado, ou um erro proposital, né? Por ele querer omitir a informação, né, por algum tipo de desconfiança, tá? A gente tem dois tipos de pesquisa oficial no Brasil, que são o censo demográfico, que é feito a cada 10 anos, né, para ter esses questionamentos mais básicos relacionados à idade, à renda e à escolaridade da população, né? Que deveria ser feito mais um agora em 2020, né? Mas agora ficou adiado, se for feito, para 2021. Então, a mesma coisa que aconteceu, que era para ter sido, o censo que era para ter sido feito em 1990, ele não aconteceu, aconteceu só em 91, então a gente vai ter esse mesmo problema, né? De ter que comparar períodos de 10 anos com um período aí de 11 anos aí em virtude da pandemia. E eu, sendo bem pessimista com vocês, eu acho pouco provável que esse censo se realize ainda em 2021, pelo andar da carruagem, né? Mas, enfim, né? E a gente tem a PNAD contínua, que vai basicamente pegar o principal, a principal área perguntada pela PNAD contínua vai ter relação com a questão do desemprego. Ela foca mais em indicativos econômicos, né? Mas o que ela mais foca é realmente a questão do desemprego. Por isso que ela é atualizada de forma mais frequente, né? Mensalmente, trimestralmente, né? Porque esse fenômeno do desemprego ele varia numa proporção muito maior, né, do que a do censo, que é feita a cada 10 anos. Tá? Se vocês tiverem, né, qualquer questão enquanto eu estou falando aqui, gente, é só abrir o microfone e aí a gente vai esclarecendo. Tá? Professor, só uma dúvida. Diga. Você vai enviar esses slides pra gente ou são os mesmos daquela... São os mesmos que eu já tinha enviado para vocês. Se vocês tiverem ainda, eu posso reenviar, mas se vocês tiverem ainda, eles não tiveram. Esses que a gente já passou, eles não tiveram modificação. Tá? Uhum. Então, falamos da irregularidade dos períodos do censo, né? Os dados são para fins oficiais, né? Para diagnosticar o potencial produtivo da população e não para fins científicos. Então, se você quer fazer uma pesquisa científica, por exemplo, a orientação sexual, a orientação política da população, isso não é perguntado no censo, então é você que vai ter que pesquisar, né? Os erros aí por conta da ignorância dos entrevistados, tudo isso a gente tinha falado, né? As dificuldades de conceituação, né, de alguns conceitos que são muito utilizados aí na mídia, mas que pouca gente compreende, né? O principal ponto que a gente tem que frisar são os conceitos de emprego e de desemprego, né? Vocês lembram qual era essa diferença aqui nessa terceira linha aqui, né? O conceito de trabalho, desemprego, desocupação, subutilização e desalento, né? Então, o que é um desempregado? Vocês se recordam? O que é um trabalho, para começo? Desempregado é aquele que não tem um trabalho, né?
trabalho é qualquer tipo de atividade produtiva? Isso. Isso. Sem remuneração, né? Pode ser sem remuneração também, né? Qualquer tipo de trabalho é qualquer tipo de atividade produtiva, ou seja, que você está consumindo algum produto, você está recebendo uma remuneração que não é em dinheiro, ela pode ser uma remuneração em produto. Então, tudo isso é considerado trabalho, alguma coisa que te ocupa por pelo menos 1 hora na semana, é algo que te ocupa por pelo menos 1 hora na semana, qualquer atividade produtiva que te ocupa por pelo menos 1 hora na semana é considerado trabalho. O trabalho voluntário, inclusive, né? Então, quem exerce trabalho voluntário, mesmo que não receba nada em troca, mas está exercendo uma atividade produtiva, então isso é considerado trabalho. Então, o desempregado ou desocupado, a nomenclatura mais moderna é a de desocupado, é aquela pessoa que não está exercendo nenhum tipo de atividade produtiva, né? E tinha mais um porém nessa definição de desocupado. Não está exercendo nenhum tipo de atividade produtiva e... Tic-tac, 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 tic-tac. Quem lembra? Ninguém lembra? Não. Então, desocupado é aquele que não está exercendo nenhum tipo de atividade produtiva, mas procurou nos últimos 7 dias. Né? Eu acho que eles mudaram agora, acho que para 30 dias. Ter uma mudança assim. Eu preciso me atualizar disso, mas o clássico era nos últimos 7 dias, né? E aí que eu fui ver a estatística de desemprego no Brasil essa semana, ela tá em 12 milhões de desempregados. O que não é muito diferente do início da pandemia. E aí você pode pensar, acha estranho, né? Porque, tipo, todo mundo falando que a pandemia desempregou um monte de gente e tal, né? Por quê? Porque você meio que manteve a taxa de desocupação no Brasil. Porque as pessoas não estão sequer procurando emprego. Né? Porque ela sabe que tá tudo fechado, não adianta, e não pode ficar jogando currículo por aí, não dá para ficar saindo para procurar, então você simplesmente fica em casa desempregado, né? Então, com isso, a taxa meio que se mantém, mas com certeza ela tá, de população que não está trabalhando, na população desocupada, está muitíssimo maior do que isso por agora, né? Então, essas pessoas que desistiram de procurar emprego, né, que não procuraram aí nos últimos 7 dias, elas são os chamados desalentados. Aqueles que desistiram, que não estão trabalhando, mas desistiram de procurar, porque sabem que não vão conseguir encontrar, tá? E aí a gente tem também o conceito de subutilização, que são aquelas pessoas que trabalham um número de horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais, né? Gostariam de ter um segundo emprego ou de trabalhar mais no mesmo emprego, ou seja, elas têm horas a mais, têm lenha a mais para queimar, tá? Se você trabalha 10 horas por semana e está satisfeito com isso, ok. Então você não é um subutilizado, né? Mas vai ter gente que trabalha 10 horas por semana e gostaria de trabalhar mais, né? Precisaria estar trabalhando mais, né? Aí a gente esse vai ser considerado um subutilizado, tá? Então, esse é o principal, né, desses conceitos aí que a gente passou. Esse vai ser o principal que a galera mais confunde mesmo, tá? Professora? Oi. Professora? Oi, tô aqui. Essa aula está sendo gravada? Tá sendo gravada. Tá. É porque eu acho importante até para a gente ter esse comentário depois. Uhum. Sim. Não sei como é que vai estar a qualidade dela. Eu botei aqui pra gravar no YouTube Catcher, né? Vamos ver como é que vai estar a qualidade dela depois, tá? Então, essa primeira aula que eu
eu tô ministrando, vamos ver. Se ela ficou com uma qualidade boa, eu consigo subir ela no YouTube, assim, com acesso restrito só pra vocês. Mas ela tá... A ideia seria eu gravar todas essas aulas que estão sendo ministradas, sim. Tá? O que mais? As possibilidades da intromissão de fatores políticos para o falseamento de dados, né? Caso que eu tinha comentado uma vez, que era a cidade de São Caetano, na região metropolitana de São Paulo, que tem uma baixíssima taxa de homicídios. Curiosamente, tem uma baixíssima taxa de homicídios, e tipo, é um município que fica encravado entre Diadema, São Paulo e São Bernardo, que são municípios extremamente violentos, né? Então, como assim São Caetano tem uma taxa de homicídios muito baixa, né? Simples, aquilo que vocês viram no Tropa de Elite, né? Troca o corpo de lugar e fim de papo. O município tem 15 km². Né? É muito mais fácil você registrar a ocorrência do crime em Heliópolis, ali a favela ali do lado, do que você registrar ali na cidade. Então, com isso, ela ganha o título, aí não sei se está ainda, mas durante muito tempo foi, pelo menos, né? A cidade que tem o maior IDH do Brasil. Né? Então, esses são esses indicadores aí de qualidade de vida, dá para você maquiar bastante, né, fazendo esse tipo de manobra, né? Os homicídios registrados na cidade não são registrados na cidade, né? Eles vão sendo registrados nos municípios vizinhos, né? Um outro problema populacional que a gente tem em relação ao continente africano é com relação à possibilidade das mudanças das fronteiras, né? Que fronteira nacional não é a mesma coisa que fronteira demográfica, e isso o continente africano é mestre em mostrar pra gente, né, que você vai ter povos ali, né, convivendo, vários povos inimigos, né, convivendo sobre a mesma fronteira geográfica, né, e povos que foram separados, né, em fronteiras diferentes. Então, isso atrapalha também bastante os indicadores sociais aí na hora da pesquisa. Fora a dificuldade de acesso que a gente tem a muitas dessas áreas, né. Falamos depois sobre as quantidades de habitantes que nós tivemos, né, que a gente acelerou muito, né, a partir do 3º bilhão aqui de população que a gente adquiriu, a gente foi realmente acelerando, tipo, de 11 a 13 anos, a cada 11 a 13 anos, mais ou menos, a gente vem adicionando 1 bilhão de habitantes ao nosso planeta, né? A expectativa é que a gente chegue a um pico de 10 bilhões lá para o ano de 2050, e a partir dali a população vai começar a declinar, né, essa estimativa. Eu não gosto muito desse tipo de estimativa, cara, porque se tem uma coisa que é realmente frustrante, é a estimativa populacional, cara. Muda-se muito, né, de uma década para outra. Eu lembro quando eu estava na graduação, eu fiz um trabalho sobre o planejamento familiar na Índia, né? Existiu muito, né? Planejamento familiar na Índia, não na forma como ele foi feito na China, né? Mas foi praticado, né? O planejamento familiar na Índia. E a projeção que foi feita na década de 70 era de que a Índia atravessaria o ano 2000 com 1,5 bilhão de habitantes, né? E ela atravessou o ano 2000 com só 1 bilhão. Ou seja, a conta foi errada em 50%, né, a projeção, né? Então, realmente não me agrada muito essa coisa, quanto que a gente vai ter daqui para o futuro, quanto é que vai ser a nossa população no futuro. Cara, você pode estimar, mas a sua margem de erro com certeza vai ser muito grande, justamente porque a população é um fenômeno extremamente dinâmico, né? Muita coisa pode acontecer na cabeça das populações, né? Daria pra gente pensar um pouco, né? Qual vai ser a consequência da pandemia para as taxas de natalidade, né? Pode ser que, né, com a população em casa, né, a gente tenha um número de gravidezes maior, se é que vocês me entendem, né? Podemos pensar numa hipótese nesse sentido. Ou não, né? Ou não também a gente pensar, não, o povo tá realmente muito desanimado e nem para isso, né, tem
tem ânimo, né? Então, qual vai ser a consequência da pandemia para as taxas de natalidade? Não tem, a princípio, como a gente prevê um negócio desse. Você pode levantar hipóteses, mas você não tem como prever efetivamente isso. Aqui, por países, a gente tinha visto, né, as populações, vimos que a maior parte dos países extremamente populosos são países, grosso modo, asiáticos e pobres, né? Os grandes bolsões de população estão na Ásia e são basicamente países pobres, né? Com destaque para o México, que eu lembro que tinha falado isso em aula, que todos os anos que eu lecionei na UDESC, o 10º lugar de população era o Japão, e esse ano mudou para o México. Né? Já o Japão ficou em 11º agora, né? O México desbancando aí, indo aí entre os top 10 do mundo. Né? Então, as nações mais populosas do mundo são nações asiáticas e ou pobres, né? Com esse empate técnico aqui entre China e Índia, e essa grande quebra aqui, né? Reduzindo em 75%, né? A população quando você chega para os Estados Unidos. Tá? Fizemos algumas comparações de densidade demográfica, né, para a gente ter uma noção de como é que essas populações se concentram. Né? Então, uma coisa é você ter um total de população, né, mas esse total de população não te diz grande coisa sobre quais são essas áreas que você vai ter pelo país. Então, o Brasil, você pega o Brasil com 209 milhões de habitantes, só o município de São Paulo, não é região metropolitana, é o município de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. O que dá aí 5%, é isso? Pouco mais, mais ou menos 5% da população do país vivendo em apenas um único município. Né? A título de comparação, o estado de Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes. Né? O município de São Paulo tem 12 milhões. Né? Então, é quase 2 Santa Catarinas, né? em um único município. Né? Então, só números absolutos, eles muitas vezes não dizem, né? Não dá para você ter a noção do quão lotado é um lugar. Você tem que comparar sempre com a área do local. Né? Passamos pelos maiores municípios catarinenses, né? Sempre lembrando essa singularidade da cidade de Florianópolis, né? Que é a única capital do Brasil que não é a cidade mais populosa do seu estado. Né? Para todos os outros estados, todas as outras unidades da federação no Brasil, a cidade mais populosa é a capital. Né? O estado de Santa Catarina é o único que isso não acontece. Tá? Essa estatística aqui está desatualizada, né? Que eu coloquei para 2017, mas a última vez que eu vi já estava com 500 mil de habitantes, a cidade de Florianópolis. Então aqui está 485, mas já atingimos 500 mil, sim, tá? De 2017 para cá. E aí, só para puxar o saco da minha terra, né? Comparando, né, com os maiores municípios paulistas, né? O estado mais populoso do Brasil. E aí, quando eu estava vendo as estatísticas da Covid, né, quantos infectados nós temos? Então, bateu ali a casa dos 800 mil. Eu falei, cara, é uma São Bernardo do Campo inteira infectada. Agora bateu a casa do 1 milhão, já está chegando em 1 milhão e 100 mil, né? Então, já é uma Campinas inteira infectada. Né? Acho que para a próxima semana a gente já bate a casa do 1.300, então uma Guarulhos inteira infectada, né? Acho que a galera não tem dimensão, né, do que isso significa, né? De você ter mais de 1 milhão de infectados no Brasil. Né? Tá difícil, assim. Aliás, mudando um pouquinho de assunto, como é que tá a pandemia no círculo de vocês? Vocês tiveram notícia aí de familiares, de amigos já infectados, alguma coisa assim? Não, pelo menos ainda não tive ninguém próximo que se contaminou, não. Eu também, eu não tive ninguém aqui em Floripa, mas em Porto Alegre eu tenho umas amigas que têm outras amigas que já pegaram. Não mas aqui em Floripa não. Eu sei só de pessoas da família da minha namorada, assim, mas da minha vida, próximas amigas, não sei ninguém. A mulher que trabalha com a minha mãe,
Uhum. Ótimo. Ah, uhum. Ah, que ótimo, então. Se tá, estamos mais seguros por aqui, né? Lá em São Paulo eu tive notícia de uma prima minha que tá infectada, mas pegou uma forma mais leve. Ela é bem jovem, assim, um pouquinho mais nova que eu. É, ó, me sentindo agora, né? Bem jovem, né? Um pouquinho mais nova que eu, então ela é bem jovem. É, mas ela foi infectada e eu tive dois tios de uma amiga minha lá no Rio de Janeiro que morreram essa semana com Covid, né? Um casal de velhinhos, né? A mãe pegou, a mulher pegou, depois o marido pegou também, a filha também tá, tipo, pegou a família inteira, assim. Então os pais da menina já morreram também. Então no Rio e em São Paulo tava uma praga. Inclusive eu quis matar a minha irmã porque né, agora se completam 3 anos, completou agora em março, né, 3 anos do falecimento do meu pai, e a gente vai exumar o corpo dele, né, para poder abrir o espaço ali na sepultura e tal. E elas marcaram a exumação pro dia do meu aniversário. Falei, cara, que presentão que vocês me dão, né, no meu aniversário. Com irmã dessa, hein? Uma irmã dessa, pelo amor de Deus, fala, não, porque tinha duas datas possíveis, uma em agosto e uma em julho. Aí eu quis fazer, né, uma data mais próxima. Eu falei, cara, no dia do meu aniversário você vai fazer a exumação do meu pai? Tipo, e era pra eu ir assistir ali, porque a minha irmã não vai ter coragem de assistir. A minha irmã, cara, não suporta nada de defunto, de sangue, nada assim. Botado pra eu assistir. Eu falei, cara, não vou. Nem fudendo que eu vou, cara. Porque, tipo, primeiro pra eu ir pra São Paulo, né? Que São Paulo tá realmente o bolsão, assim, de corona. E outro pela sacanagem, né? De marcar o dia da exumação dele no meu aniversário, né? Eu falei, ah, não vou, né? Aí conseguiram lá que uma tia minha conseguisse assinar, se responsabilizando tudo, mas elas estão me cobrando, né? Tanto a minha mãe quanto a minha irmã, você vem pra exumação? Eu falei, cara, não vou, porque se eu for para São Paulo, né, para atravessar aeroporto, esse papo todo, eu falei, cara, o risco de contaminação ainda é muito alto, né? Falei, não, cara, eu prefiro ficar aqui no meu castelinho, aqui em Floripa, tá tudo de boa por aqui. Mas seguindo aí, então. E a gente tinha feito a pergunta, né, com essa citação do Exupéry, se a gente tá realmente, se o nosso planeta tá realmente muito lotado, né? Porque é esse o discurso que a gente escuta, né? Que o nosso planeta está muito lotado, né? E não tem espaço para todo mundo, né? Mas lotado em que sentido, né? Lotado para quem, né? E a gente tinha feito as contas, né? O que significa, né? Assumindo uma população de 7 bilhões de habitantes, né? Colocando uma ao lado da outra, a gente precisaria de 7.000 quilômetros quadrados, né? Que é uma área 3 vezes menor do que o estado de Sergipe, que é a nossa menor unidade da federação, né? E mesmo se a gente desse 1 hectare para cada pessoa, né, a gente ocuparia a Ásia e a América sem o Canadá, Argentina e Índia, e ficaremos com toda a Europa, a África, toda a Oceania completamente desabitada. Então a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, né? É um discurso que eu particularmente execro bastante, né? Esse discurso de que o planeta tá lotado, que a gente tem que diminuir a população, né? Tá lotado para quem? Né? Tá lotado para que tipo de padrão de vida, né? Porque se a gente for adotar um padrão de vida mais light, né, mais de acordo com os ideais de sustentabilidade, alguma coisa assim, né? Sim, a gente conseguiria utilizar o planeta com muito mais racionalidade de recursos, né? Então, ninguém fala, né? Ninguém reclama que o planeta está lotado de alemão e de norte-americano. A gente reclama que o planeta está lotado de brasileiro, de chinês e de indiano, né? Então, essas populações é que não têm o direito de crescer, mas americano, alemão, norueguês, essas populações têm o direito de povoar o planeta. Então, muito cuidado com esse discurso de que o planeta está lotado. Está lotado para quem? Está lotado de quem? Né? Quais são as pessoas que estão realmente se multiplicando por aí? Tá? Certo? Então, essa é a nossa revisãozinha da nossa primeira aula. Agora vamos para... Deixa eu pegar um pouquinho mais de água, a gente caminhou, já está acabando aqui.
Chegando ao intervalo de 4h20. Pronto, voltei. A parte boa da aula de em casa, né? O filtro fica ali do lado, né? Do escritório, então a gente volta rapidinho. Aí a segunda aula que a gente tinha ministrado foi essa de elementos de antropologia. Deixa eu compartilhar aqui. Que a gente fez esse passeio sobre a história da humanidade. A gente viu as principais modificações anatômicas que ocorreram de um símio típico para um primata, né, humano, né? Então, no momento em que a gente adquiriu a postura bípede, quais foram algumas coisas que aconteceram, né? Então, a gente aumentou o osso do fêmur, por exemplo, né, por comparado aqui com o fêmur de um símio quadrúpede, né? Porque o fêmur ele vai sustentar muito mais o peso o peso do corpo todo, né? Então a gente tem um aumento do fêmur e também uma diminuição aqui dos braços, já que eles não precisam mais alcançar o chão. A caixa torácica ficou menor, né, já que nós estamos mais distantes do chão, né? Vocês que são bons alunos de climatologia, vocês sabem que quanto mais perto do chão, maior a radiação infravermelha. Então, se a gente afasta boa parte do nosso corpo do chão, não há uma necessidade tão grande de você ter uma regulação corporal tão eficiente, uma regulação da temperatura corporal tão eficiente assim, né? Então, o nosso pulmão ele pode ser menor, né? E, consequentemente, a nossa caixa torácica vai ser menor, né? Um crânio maior também a gente foi adquirindo, né? Porque a gente foi tendo um cérebro maior. Que mais, né? As modificações nos pés, né? Esses pés que num símio quadrúpede eles servem para se agarrar nas árvores. Num símio bípede, não. A gente perde aquelas diferenciações dos tendões, né? Fica os tendões nos pés do ser humano, eles ficam atrofiados para poder manter essa postura, para poder fazer o pé plano, né, para ele poder, né, conseguir caminhar. Então, essas foram as principais modificações anatômicas que nós tivemos aí para os seres humanos ao longo da evolução. Então, a gente meio que sabe, né, se um fóssil encontrado ele é mais antigo, se ele é mais recente, se ele está, tipo, caminhando em direção a essas mudanças que foram sendo produzidas ao longo caminhando para se tornar um ser humano mesmo, né? E aí, o corolário disso tudo foi que foi um quadril mais curto, né? O quadril mais curto que a gente foi ver que tinha relação direta com o tempo de gestação que a gente consegue sustentar. Tá? Vimos a Lucy, né, o fóssil mais famoso de que nós dispomos, né, porque ela foi encontrado 40% do esqueleto dela, né, e o grande marco da Lucy é que ela foi o primeiro bípede, o primeiro símio que claramente era bípede. A gente teve outros fósseis antes dela que meio que por vezes andavam bípede e por vezes andavam quadrúpede, mas ela é o primeiro símio que efetivamente era bípede, né? Vocês lembram qual que era a vantagem de ser bípede nessa época? Por que alguns desses símios se tornaram bípedes? Lembra disso? Oi? A proteção para predadores? Tá, mas o que tem a ver? Ou pelo fato de eles serem mais altos e enxergarem mais? A visão periférica maior? Eles adquirem uma visão de mais longo alcance, né? Em vez de você ficar observando somente o chão,
né, você adquire uma visão de longo alcance. Isso é uma grande vantagem da postura bípede. Mas o que foi que levou? Foi uma modificação ambiental que levou a gente a adquirir essa postura bípede. Pegar frutas Não. Não. O que a gente teve foi uma mudança climática no continente africano que aconteceu um ressecamento nesse período. Se você for pegar essa época, 3, 4 milhões de anos atrás, é um período de uma glaciação, né? E vocês que são bons alunos de clima, vocês verão isso também, né? Que períodos glaciais, eles não são somente períodos mais frios. Eles são também períodos em que acontece um ressecamento do clima em nível meio que global, né? Porque boa parte da água que está disponível no sistema climático, ela vira gelo. Então, os climas, de maneira geral, ficam mais secos. Então, áreas que antes eram florestas, elas passam a ser savana. E a grande diferença entre o bioma de floresta para o bioma de savana é que a savana você tem um maior espaçamento entre as árvores, né? Desde uma floresta, não, elas são todas juntas, né? Na savana você tem um espaçamento maior. Então, para um símio daquela época passar de uma árvore para outra, ele obrigatoriamente teria que fazer uma parte do trajeto na terra. Podia ter feito isso bípede, ok, mas você fazer uma parte desse trajeto na terra quadrúpede, quer dizer, você corria o risco de ser atacado. Então, no momento em que você adquire a postura bípede, você tem uma visão de alcance, um alcance visual maior, né, para poder, né, se antecipar aos ataques inimigos, né? Então, aqueles símios que fizeram esse trajeto, né, ir de uma árvore para outra, né, conseguindo fazer isso por uma postura bípede, levaram mais vantagem na escala evolutiva, né? E aí eles foram, né, passando essa genética bípede aí para frente. O que a gente observa também ao longo da história dos nossos símios é que eles foram ganhando consistência corporal, né? Então, as fêmeas e os machos aqui, eles tinham alturas de 1 a 1,5 m, né? E uma capacidade craniana de 380 a 450 ml, né? O tamanho do cérebro. Hoje está na casa de 1.300, né? O volume cerebral humano. Então, eles duas coisas foram acontecendo, né? Uma redução do dimorfismo sexual, né? Os primeiros símios, eles tinham um dimorfismo sexual bastante forte. Vocês não foram bons alunos, vocês não foram alunos de ecologia ainda, mas a gente passa esse conceito, né, de dimorfismo sexual, que é a diferença da aparência entre os machos e as fêmeas de uma espécie, né? O exemplo bem clássico que a gente tem disso é o leão e a leoa, né? Só de você bater o olho, você já sabe qual é o macho, qual que é a fêmea, né? Então, algumas espécies têm isso mais acentuado, né? Uma forte diferenciação do macho e da fêmea, né? E algumas espécies não. Você pega os psitacídeos, por exemplo, né? Os papagaios, as araras, né? Eles são praticamente idênticos, né? Você só consegue saber qual é o macho e qual é a fêmea com teste de DNA, né? Então, isso foi mudando ao longo da história para o ser humano, né? A gente tinha um dimorfismo sexual bem forte no começo da nossa evolução, e isso foi diminuindo, né? A diferença da conformação corporal entre machos e fêmeas, né? Embora ainda seja bem claro na espécie humana, mas ela foi diminuindo ao longo da nossa história, tá? Vimos aqui, né, então, falando sobre isso, né, o dimorfismo sexual, né, as diferenças que existem ainda entre do homem moderno, né, entre o macho e a fêmea, que é muito utilizado em medicina forense, né, quando você encontra um corpo, né, para saber de quem ele era, né. As diferentes linhagens que a gente teve dos nossos hominídeos, então, o que a gente observa ao longo da história, né, é um aumento do volume craniano, né, e uma redução do tamanho da mandíbula, né, já que eles utilizavam a mandíbula muito para comer carne crua. À medida em que a gente foi adquirindo novos hábitos alimentares, a gente não necessitou mais, né, dessa mandíbula tão forte. Então, aqueles que nasciam com uma mandíbula mais fraca conseguiam sobreviver mais, até que você chega aqui no homem moderno, né, com uma caixa, né, um volume cerebral muito grande, né, e uma mandíbula bem menos pronunciada.
né? Aqui também mais uma ilustração, né, das diferentes linhagens, né, e as conquistas que nós fomos obtendo, né, quais foram as ferramentas que a gente foi desenvolvendo, né? O gênero Homo, né, quando a gente sai do Australopithecus e entra no gênero Homo, até hoje, né, a gente não encontrou nenhum bichinho que fizesse esse elo aqui, né, como é que a gente sai, né, do gênero Australopithecus e que entra no gênero Homo, né, com esse volume cerebral bem mais elevado e com um dimorfismo sexual também menos acentuado, né? Então, até hoje a gente não encontrou isso que a gente tinha comentado em aula, né, que dá margem a toda aquela galera que contraria a lei da evolução, a teoria da evolução, falar, a gente nunca encontrou o bichinho que fosse da transição, né, entre os Australopithecus e o Homo. Realmente, a gente falta ainda estabelecer como é que foi esse elo, né? Até hoje esse fóssil não foi encontrado. E aí essas diferentes linhagens, elas foram, né, viajando aí, saindo da África, indo em direção colonizando a Europa e a Ásia, né? Uma ilustração, né, de como é que eram essas carinhas deles aqui, né? Como é que a gente... O que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. Aqui. Tá. As carinhas deles, né, de como é que eles devem ter sido essas reconstruções forenses aqui. Eu falei, esse Bob Marley aqui, a gente já consegue conversar com ele, né, tranquilo. Esse daqui não dá pra conversar ainda, não. O homem imediatamente anterior a nós, né, que é o Homo sapiens neanderthalensis, né, que com certeza a gente teve, né, cruzamento entre eles, né, porque eles começaram há 230 mil anos, o homem moderno começou há 170, né, e o Neandertal ele viveu até 30 mil anos atrás, e a gente está aqui até hoje, então com certeza a gente teve, né, muito contato com ele, e até cruzamentos, né, de raças entre eles, né. Uma grande pergunta que a gente fez sempre é por que a gente teve, né, parece que eles se extinguiram muito rápido, né, em algumas regiões, né. Então, duas hipóteses para a extinção do Homo sapiens neanderthalensis, né. Primeiro que ele tinha efetivamente uma constituição física maior, né, grosso modo, né, uma musculatura mais forte, né, uma ossatura mais forte do que o homem moderno, só que ele não tinha uma boa alimentação, né? Se você for analisar os nutrientes que estão disponíveis, a gente utiliza os nutrientes disponíveis aí nos ossos para saber, para intuir qual era a alimentação desses animais, desses seres humanos, né? Parece que eles não tinham uma alimentação muito centrada em carne, como era a alimentação do homem moderno, do Homo sapiens sapiens, né? Ao que parece, ele alimentava-se muito mais de carniça ou de vísceras de animais abandonados, né? Ele não era um bom caçador, ele parece não ter sido um bom caçador, né? E não ter tido uma boa alimentação. Só que com uma constituição corporal bem forte e com um volume cerebral bem forte, ele tinha um cérebro até maior do que o nosso, ele deveria ter um consumo calórico muito maior. E a alimentação dele parece não ter garantido essa quantidade de nutrientes, essa quantidade de calorias que seria necessária para suprir esse corpo, né? Então... Oi? O que levaria a uma espécie dessa que tem uma estrutura de massa maior, uma estrutura cerebral maior, não ser bom em caça ou não desenvolver habilidades para melhorar a sua alimentação? Porque é um mistério da neurologia, né? De que a história de que tamanho não é documento, né? Você ter um cérebro maior, você não necessariamente você é mais inteligente, né? Eu lembro quando veio uma polêmica, quando eu era adolescente, né, de que mediram
o tamanho do cérebro dos homens e das mulheres e viram que o cérebro dos homens é cerca de 10% maior do que o das mulheres. E aí foi aquela justificativa, né, de por que os homens eram mais inteligentes do que as mulheres, né, por causa desse volume cerebral. E isso não significa, né? O grau de inteligência que você vai adquirir vai ter muito mais relação, não só, é claro que o volume cerebral influencia, mas ele vai ter muito mais relação com o tipo de experiência que você está exposto. Então, se o Homo sapiens sapiens ele conseguiu desenvolver uma ferramenta muito boa e ele conseguiu transmitir o conhecimento dessa ferramenta para os seus descendentes, né, eles vão ter muito mais sucesso na conquista de territórios, né, tendo esse domínio tecnológico. Pode ser um golpe de sorte? Pode ser um golpe de sorte, ok, né? Mas a ideia é que eles souberam aproveitar essa oportunidade. Então, de alguma forma, não apareceram esses golpes de sorte aí para os neandertais. Eles não conseguiram descobrir uma boa ferramenta, eles não conseguiram descobrir novas técnicas de caça, né? Talvez por sorte mesmo, né? Poderia ter acontecido deles terem descoberto, né, novas ferramentas, novas técnicas de caça? Poderia, né? Mas por alguma razão que a gente desconhece, eles não tiveram esse tipo de descoberta, né? Então, mesmo com um cérebro mais desenvolvido, digamos assim, né, eles não conseguiram aproveitar esse potencial, né? Diferente de nós, com um cérebro menor, a gente conseguiu, né? Outra coisa importante também, foi uma vantagem que a gente obteve, né, é que com uma constituição muscular, óssea e cerebral menor, o nosso gasto de energia também é menor, né? Então, se a gente tem uma alimentação boa e consegue comer menos do que o que seria necessário para um Neandertal, então a gente consegue ter força, né, exercer essa força muscular de forma mais eficiente, né? Então a gente conseguiu dominar territórios muito mais rapidamente. Então a gente deve ter saído, né, do lado pedacinho ali do Quênia, mais ou menos, essa estimativa, né, de que o homem moderno ele saiu lá do Quênia, né? A Lucy, ela estava na Etiópia, né? Mas o Homo sapiens sapiens deve ter saído ali do Quênia e depois saído em direção a várias partes do globo. E, tipo, esse caminho do Homo sapiens sapiens foi muito rápido mesmo, né? Então, mostrava que era realmente uma espécie muito inteligente, né? Muito forte fisicamente, né? E que conseguia realmente conquistar muitos territórios. Então, eles dominavam estratégias de caça e de guerra muito maiores do que os seus conterrâneos. É o que mostra justamente essa rápida extinção aí do Homo sapiens de Neandertal, né? Onde o Homo sapiens sapiens chegou, né? Onde nós, né, que somos Homo sapiens sapiens, onde ele chegou, ele foi arrasando com todo mundo, ele foi matando todo mundo, né? Então a gente teve muito pouco vestígio aí de espécies paralelas. O meu orientador, que era adepto de teorias da conspiração, dizia que esse processo não foi completo, né? Então ele dizia que ainda é possível encontrar alguns neandertais por aí, outras linhagens paralelas aí em algumas tribos escondidas aí pelo globo. Só que a gente não tem nenhuma prova disso, né? Então, se você tivesse realmente se isolado bastante, né, talvez ainda tenha algum remanescente por aí. Professor, a gente tem uma teoria, alguma coisa que fala sobre o período de gestação entre essas duas espécies, o Homo sapiens e o Neandertais. Não sei quanto é que demorava a gestação do Neandertal, mas se não era 9 meses, era uma coisa bem próxima disso, talvez 10 meses. Não muito mais. Mas questão de estrutura, período maior de gestação e também pela questão de proliferação, né? Não ser tão rápido. Sim. Isso poderia ter uma certa interferência. Mas não muito mais longa, porque ele já era bípede, né? Então, o que fez encurtar o tempo de gestação foi basicamente a postura bípede,
né? Então, se ele já é bípede, então ele já tem esse quadril mais, né, um pouco mais estreito, né, do que um símio comum, né? Ok. Então, as hipóteses de surgimento aí do Sapiens sapiens, né, a gente tem duas hipóteses principais, né, que ele surgiu em várias partes do globo ao mesmo tempo, né? O que é muito pouco provável, porque isso praticamente não acontece com espécie nenhuma, né? Toda espécie animal, vegetal, ela surge num espaço delimitado e depois ela se espalha, né? Ou a hipótese, né, vindos da África, né? Que ele surgiu numa área bem específica e depois ele saiu se dispersando, né? Então, as evidências atuais, elas favorecem que a gente veio da África, né? A hipótese vindos da África, né? Porque, primeiro, a gente tem essa variação genética muito pequena entre seres humanos, né? Então, ao que parece, podemos muito bem ter surgido possivelmente de uma única ninhada, né? Uma única família, talvez, né? Que aconteceu uma modificação genética, né? E essa ninhada ou essa pequena tribo com essa modificação genética, né, conseguiu, né, ter essa força avassaladora de conquista, né? Então nós somos uma espécie que teve um surgimento muito pequeno, né, de poucas famílias ou talvez apenas uma. A gente diz, né, é a ciência comprovando o mito de Adão e Eva, digamos assim, a gente brinca, né, que provavelmente foi de um único casal que a gente surgiu, né? Então a gente realmente tem ancestrais comuns muito pequenos, né? Pouquíssima, uma tribo muito restrita, né? Então a diferenciação genética que a gente tem, todos, mesmo tendo 7 bilhões de seres humanos no mundo hoje, a diferenciação genética que a gente tem de um para outro é muito pequena, né? O que faz, né, o discurso em torno da existência de raças dentro dos seres humanos absolutamente infundado, né? Porque a gente não tem esse nível de diferenciação genética que nos permita classificar entre raças, né? A gente é tudo vira-lata, né? A gente é tudo, não temos essa raça no sentido biológico, né? E realmente parece que o grau de violência, né, que foi acontecendo com as outras espécies, né, elas realmente parecem ter tido contato com essa espécie avassaladora e depois, né, se extinguiram. Ou seja, veio realmente uma espécie muito pequena que acabou com todo mundo. Certo até aqui? Aí a hipótese da neotenia, né, que vai ser a hipótese que a gente utiliza para justificar por que o ser humano ele é realmente tão diferente dos outros animais, né? Por que a gente adquiriu tanta inteligência, por que a gente adquiriu tanta capacidade tecnológica, que vai ter relação com aquele encurtamento do quadril, né? Como a gente não consegue manter uma gestação por muito tempo, né? A gente manter a nossa gestação é muito curta, então os bebês humanos, eles nascem todos prematuros, né? Na prática, todos nós somos prematuros, né? A gente continua o nosso desenvolvimento fora do útero. E se a gente continua esse desenvolvimento fora do útero, a gente está absorvendo informações do mundo extra-uterino, né? Então, nesse momento em que o nosso cérebro ainda está se formando e que os nossos sentidos ainda estão se formando, né, eles estão absorvendo informações do mundo, né? A criança, quando ela começa a enxergar, quando ela começa a elaborar, fazer alguns tipos de operações mentais, né, ela já não está mais na barriga da mãe, ela já está fora, né? Então ela vai com isso aprendendo as coisas do mundo. Então por que os outros animais eles não conseguem fazer isso, né? Porque eles já nascem prontos, né? Eles não têm grande coisa a aprender fora do mundo uterino. Nós não, né? Como a gente nasce com um cérebro extremamente imaturo, né, a gente precisa ainda aprender bastante. Tem espaço para aprender bastante coisa aí, né, no mundo extra-uterino, né? Então, algumas consequências disso, né, é que a gente tem também essa falta de especialização física, né? Ou seja, nós nascemos muito crus, né, sem grandes pelos pelo corpo, sem nenhum tipo de potencial, né, para um ambiente específico, né? Nós nascemos ainda muito crus, né? Mas isso acaba sendo uma vantagem, né? Porque quem não é especializado em nada pode se especializar em qualquer coisa. Então a gente pode conquistar
qualquer tipo de ambiente. E os laços familiares e sociais, eles também podemos encontrar algum tipo de fundamento aí na hipótese da neotenia, porque como nós somos bebês muito frágeis, né, só o trabalho da mãe não é suficiente para cuidar de um bebê. Um bebê humano dá muito trabalho, né? Então ela precisa da colaboração das outras mulheres da tribo para que ela possa se cuidar, né, para que a mãe possa se cuidar e cuidar do bebê ao mesmo tempo. E da mesma forma que as outras mulheres da tribo ajudaram você a cuidar do seu bebê, você vai ajudar também futuramente as outras mulheres da tribo com seus bebês. Então essa noção de cuidado, essa noção de solidariedade, essa noção de família, né, vai estar também bastante ligada a esse fato, né, de que os nossos bebês são muito frágeis e se a gente quiser sobreviver enquanto espécie, isso vai ter que ser feito, né? A gente vai ter que cuidar uns dos outros. É um sentimento que vem se perdendo ultimamente, né? Essa noção de que a gente tem que cuidar uns dos outros, a gente tá mais tacando o foda-se pra todo mundo, né? Mas isso é um erro terrível, né? Em termos, né, de evolução da espécie, né? A gente precisa cuidar uns dos outros se a gente quiser sobreviver, né? Enfim. E depois a gente falou também das origens do tabu do incesto, né? Vocês se recordam, né, qual era a ideia do Lévi-Strauss sobre a origem do tabu do incesto? Alguém? Dou-lhe uma? Eu anotei aqui, professor. Pergunta de mulheres. Isso. A teoria da permuta de mulheres. Por quê? Não continua. Por que a permuta de mulheres? A ideia seria o seguinte, né? Se a gente permitir casamentos consanguíneos, a nossa família nunca vai crescer. Né? Se permitir casamentos entre pais, entre irmãos, entre primos, né? Você que é pai, você que é irmão, você não vai ganhar um novo tipo de parente. Você vai continuar sendo parente. No momento em que você se casa com uma outra tribo, né? Que você entrega a sua filha para se casar com uma outra tribo e a menina ela vai fazer parte daquela outra família, né? Sempre você dá a permuta de mulher. A ideia da permuta de mulheres é essa, né? Você entregar a sua filha para outra tribo e ela vai fazer parte daquela outra família, mas de qualquer forma estabelecendo um laço entre as duas famílias. Então, no momento que você faz essa permuta de mulheres, você vai ampliando a família, né? Você cria o conceito de sogro, o conceito de cunhado, o conceito de enteado, alguma coisa assim, que são esses parentes que são ganhados a partir do casamento, né? Então, cuidado com o discurso que a gente tem, né, de que o incesto ele surge porque a gente percebe que casamentos consanguíneos eles trazem seres defeituosos, né? Eles geram filhos defeituosos. Isso não é tão frequente assim, né? E principalmente o ser humano primitivo ele não teria percebido esse tipo de coisa com tanta frequência assim, né? Então a ideia do Lévi-Strauss é que seria, né, é mais vantajoso para uma tribo, né, permitir casamentos extra-tribo, né, porque aí você uniria essas tribos, você produziria laços de paz entre as tribos, né, ampliando o seu povo. E aí que a gente tem cria-se essa noção de que não se pode ter casamentos dentro da família, que casamentos dentro da família são nocivos. Claro? Ok? Aí depois a gente passou pela Revolução Neolítica, que foi a partir do final da última glaciação, que a gente teve o ressurgimento de alguns cultivos ainda selvagens, né? Algumas plantas ainda selvagens que o ser humano percebeu o seu potencial alimentício e começou a utilizar delas, né? Muito provavelmente a agricultura surgiu por acaso, porque nós éramos caçadores-coletores, né? E no momento em que a gente coletava algumas dessas plantas, né, elas foram sendo deixadas, sementes vão caindo, vão ficando para trás, e aí a gente vai percebendo que elas brotam pelo meio do caminho. Então, muito provavelmente por acaso, o homem percebeu que ele não precisava ficar refém das áreas produtoras, né? Que ele poderia produzir a sua própria produção. Né? Ficou lindo, né? Produzir a sua própria produção.
Mas enfim, ele conseguiria trazer, né, esses cultivos em direção a trazer eles mais para próximo de si e não precisar ficar andando muito para conseguir obter o alimento. Então ele poderia plantar e morar numa região sedentarizado sem ter que ficar andando muito por aí buscando alimento, né? Então, algumas das inovações que a gente tem, né, desse período, né, a domesticação das plantas e animais, né, porque você vai se sedentarizar, você vai produzir o seu alimento ali próprio, né? Ferramentas agrícolas, a cerâmica, o domínio do fogo, cestaria, moagem, tecelagem, a invenção da roda, a sedentarização, a construção de moradias, né? Cidades vão ser muradas a partir de então, né, para proteção. Uma organização social cooperativa, uma divisão do trabalho que já é baseada no sexo e na idade, mas peronomútil ainda, né? Já começa um tipo de divisão social, né, de acordo com as capacidades de cada um, né? Um primórdio, bem primórdio, assim, mas já começa por aí, né? E a importância que a gente viu no semestre passado dos observatórios astronômicos, porque você vai agora precisar entender quais são as épocas de plantio e épocas de colheita, e isso é grandemente ditado, né, pelo período do ano que você está, né, pelo período de cheia e período de chuva que você observa aí pelo céu. Então, compreender quando é que é inverno, quando é que é verão, né, conseguir prever isso vai ser super importante para esse homem ainda primitivo. Passamos por quais são os principais cultivos, né, de onde eles vieram, né? Então, os principais cultivos que a gente utiliza, o arroz, né, vindo da Ásia, o milho vindo ali do México, outros grãos aqui, a cevada, a lentilha e a ervilha no sudeste asiático, a soja, o feijão no sul e leste asiático, o feijão e a batata nas Américas, né? Então, os principais alimentos que a gente tem hoje, todos eles sendo domesticados, né, nesse período aí da Revolução Neolítica, tá? Os animais, né, onde é que eles foram domesticados em cada região aqui, né? O destaque para o cavalo, que eu já tinha falado para vocês, né? O cavalo aqui na região do Cáucaso, que o cavalo ele é o animal que ele tem uma alimentação, a menor quantidade de alimentação por peso de animal, ou seja, quanto é que pesa um cavalo? Não faço a menor ideia de quanto é que pesa um cavalo, mas a ideia é que ele come muito pouco, né, comparado com o tamanho dele. Então é um animal muito eficiente, né? Ele também adquire bastante velocidade com isso. Então esses povos aqui, que são chamados povos arianos, né, foram os que vão conseguir conquistar toda a Europa, né, a partir da domesticação do cavalo, tá? Desenvolvimento da escrita também, da escrita e da matemática nessa época, né, para fazer os registros, né, do tamanho das propriedades de terra, do pagamento que cada pessoa deveria receber pela sua produção, né? Então a matemática também ela é herdada dessa época, tá? E por fim, a hipótese da chegada do homem na América, que uns vão dizer, né, a hipótese clássica, que o homem atravessou o Estreito de Bering, chegando aqui, deixa eu mostrar aqui, peraí. Chegando aqui, ó, vê se vocês conseguem enxergar. Aí eu vou ter que fechar essa cortina aqui. Tá dando pra enxergar o mapa? Mais ou menos. Tá, vamos ver se eu consigo. Tá. Então o homem ele teria vindo aqui da Ásia, né? Atravessando aqui essa ponte de gelo, né? Ou ponte de terra, vamos dizer assim, né? Com o nível do mar mais baixo por conta da glaciação. Teria atravessado o Estreito de Bering e chegando aqui até no México, no povoado de Clovis, né? Só que, né, a gente tem aqui para a América do Sul, né, assentamentos mais antigos do que os assentamentos aqui de Clovis, né? Então aqui aquele sítio da Pedra Furada lá no Piauí, né, com evidências ali de pinturas rupestres de tipo 50 mil anos de
de datação. Eu acho isso um pouco exagerado, mas enfim, quem sou eu para contestar, né? E algumas coisas no Chile, no Peru, também bastante antigas, né? Bem mais antigas do que os 12 mil anos aqui que estaria esse povoado de Clovis. Então, qual seria a ideia, né? De onde que vieram esses assentamentos que são anteriores ainda ao povoado de Clovis, né? De 2 mil anos atrás. Então, a principal hipótese é que, aproveitando-se esse período glacial, e se você for considerar que os primeiros povos que tem aqui, ó, vocês lembram do rostinho da Luzia? Aqui. Tinha o rostinho da Luzia, que ela claramente não tem feições dos nossos povos indígenas atuais, né? Sugerindo que a gente teve um primeiro povoamento, né, por um outro tipo de povo, né, e depois pelos povos mongoloides, aqueles povos que vieram propriamente da Ásia. Então, qual seria a ideia? Que eles teriam vindo, né, a partir aqui da Oceania, né, realmente pulando de ilha em ilha. Eu acho essa hipótese muito fantástica, cara, porque pensa no esforço que essas pessoas fizeram, né, passando, né, de ilhas em ilhas aqui. Passando de ilhas em ilhas aqui do Pacífico, né? Claro que o nível do mar era mais baixo naquela época, a gente estava num período... não era propriamente um período glacial, né? Era o final, era o auge. Era o auge do último período glacial. Então a gente tinha um nível do mar muito mais baixo. Então, seguramente era muito mais fácil, né, você passar. Essas ilhas não eram tão distantes assim, né? Havia pontes de terra muito maiores entre elas, né? Então, não é impossível, é difícil, mas não é impossível pensar, né, que essas populações elas conseguiram atingir aqui o litoral da América do Sul, tá? Algumas dificuldades que a gente teria com relação a essa hipótese seria justamente o fato de a maior parte desses primeiros assentamentos, hoje eles estarem submersos, né? O nível do mar subiu 70 metros daquela época para cá. Então, esses primeiros assentamentos que esses caras fizeram no Chile e no Peru, que foram os primeiros países a serem atingidos, hoje com certeza estão submersos, né? E quem é que vai fazer pesquisa, né, de achar esses assentamentos submersos aí? Enfim. Mas é uma coisa que explicaria essa feição que a gente tem da Luzia, de ter essa cara muito mais de Moana do indígena tradicional que a gente conhece, né? E justificaria também, né? Outra coisa que justificaria também é porque eles se extinguiram rápido, né? Porque, tipo, se esses caras aí, eles chegaram aqui, foi aquela meia dúzia de gato pingado. Eles realmente tiveram muita dificuldade de sobreviver aqui na América. E tiveram aí tinha uma diversidade genética bastante pequena, né? Então, uma vez que chegam os povos mongoloides, assim, em maior número, e com uma diversidade genética maior, né, mais fortes, eles conseguiram, né, eliminar esses primeiros povos, né? Certo até aqui? Então, essa é a hipótese do povoamento pela América. Fechei aqui a apresentação? Fechei. Tá. Agora a aula de educação após Auschwitz. Que a ideia aqui, não vou ficar repassando o pensamento de cada um dos autores, né? Mas a ideia dessa aula foi mostrar para vocês, né, que existem outras vertentes de marxismo. A gente normalmente, dentro da universidade, a gente aprende o chamado marxismo ortodoxo, o marxismo clássico, que fica só frisando a questão da luta de classes, né, da necessidade da luta de classes. E o que a gente observa hoje em dia não é
tanto assim, né? A gente não percebe, não se percebe mais, né, a luta de classes tão forte quanto a gente observou no século XIX, né? Se torna uma coisa mais difusa, né? Então, algumas coisas que eu vou me centrar aqui. Essa citação do Marcos Nobre, que ela é bem emblemática nesse sentido. Ele diz assim: nesse sentido, quem quer que continue a repetir hoje como verdade inabalável o diagnóstico de Marx, por exemplo, deixa de ser crítico, pois o essencial é que seja capaz de produzir novos diagnósticos do tempo da perspectiva teórica e prática inaugural de Marx. Repetir como verdade o que Marx ou qualquer teórico crítico afirmaram é cair no dogmatismo que a sua teoria crítica busca a todo custo evitar, né? Então, eles escreveram para uma época, né? E a gente tem que sempre se perguntar se realmente os problemas que eles identificaram naquela época, eles realmente persistem até hoje, né? Se sim, ok, né? Mas o que eu observo aí pelo mundo é que não, a gente tem o mundo tem outras demandas, né? Principalmente na obra do Axel Honneth, que foi aquele último livro que a gente analisou, né? A gente percebe outras demandas aí para o pensamento crítico. Então não dá para a gente pensar, né, no mundo apenas como luta de classes, né? Existem outras lutas, né, ocorrendo. Né? Então algumas das obras mais importantes que a gente tem, né, da teoria crítica, algumas que eu vou frisar mais, né? Essa do Elementos de Antissemitismo, né? Vocês lembram qual que era o principal argumento desse livro? Acho que eu passei bem rapidamente por ele. Que eles usam a psicanálise, os pensadores de Frankfurt, eles usam a psicanálise freudiana para tentar corrigir alguns erros do marxismo, né? Então, de onde é que veio? Ele fala, o texto é sobre antissemitismo, mas ele vale para qualquer origem de preconceitos, né? Então, a ideia de que o preconceito, o racismo, ele surge a partir de um mecanismo de projeção, né? Então, o preconceituoso, ele vai projetar sobre o preconceituado alguma característica que ele rechaça em si mesmo e que ele não deseja em si mesmo. Então, quando eu digo que um determinado grupo, né, de que é alvo do meu preconceito, é preguiçoso, é indolente, é um devasso sexual, é ladrão, tal, né? Na verdade é que vale aquele esquema do quem desdenha quer comprar, né? É quando eu reconheço que eu tenho essas potencialidades, né? Que eu gostaria de ser preguiçoso, eu gostaria de ser indolente, eu gostaria de ser um devasso sexual, mas a moral sobre a qual eu fui criado não permite isso, né? Então eu odeio aqueles que eu atribuo essas características, aquelas pessoas que podem ser aquilo que eu não sou, né? Então isso começa com o antissemitismo no sentido de que era atribuído isso, a devassidão sexual aos semitas, né, aos judeus, né? A habilidade de mexer com o dinheiro também sempre foi muito invejada, né? A habilidade que os judeus têm para mexer com dinheiro sempre foi muito invejada, né? Então você odeia quem é rico, você odeia quem sabe mexer com dinheiro. É essa projeção que se faz, né? Então isso seria a origem do preconceito, de todas as formas de preconceito e de racismo, né? Projetar no outro aquelas características que você rechaça em si mesmo. Tá? Outros pontos interessantes também, né? Um que eu gosto bastante é o estudo sobre autoridade e família, né? Que escrito em 1936, eu fico me perguntando o que ele falaria se fosse hoje, né? A ideia de que as famílias, quando elas sempre foram autoritárias, né? Você deixava bem claro o que se esperar de um filho, de uma filha, né? Então, essas crianças que foram criadas sob sistemas autoritários, elas vão ter ódio da autoridade. Elas vão ter sentido na pele o que é uma vida autoritária, né? No momento em que no momento histórico em que os pais perdem a autoridade sobre os filhos, não estão mais dispostos a exercer autoridade sobre os filhos, e o ser humano continua gostando de autoridade, né? Por que o ser humano gosta de autoridade, né? Justamente por conta da sua constituição fraca, né? Nós somos seres indefesos, né? Então nós
nos sentimos seguros diante da autoridade. Então, no momento em que a gente perde essa dimensão da autoridade dentro da nossa família, a gente vai buscar essa autoridade em outro lugar, né? No primeiro bestão que aparecer, né, com um pensamento forte, né, com um pensamento messiânico, dizendo que vai salvar todo mundo, que tem a solução para todo mundo e qualquer semelhança com o mundo real não é mera coincidência, né? É justamente no momento em que as famílias perdem a autoridade sobre os filhos, né, não querem mais exercer autoridade sobre os filhos, é que vão surgir esses líderes políticos e religiosos, né, que se apresentam como a solução para todos os problemas e vão aí arrebanhar multidões. E esses outros 3 são bastante interessantes, né? A educação após Auschwitz, que eu passei o texto para vocês, né? Falei, se vocês conseguirem compreender 10% da educação após Auschwitz, já está bem satisfeito, né? Mas a ideia é que vocês retenham a ideia central, né? Que a única função da educação é evitar que Auschwitz se repita. Então, é esse tipo de educação que a gente tem que visar para os nossos alunos, né? Então, que esquece um pouco essa história de educação tecnicista, educação para o mercado de trabalho. É claro que isso é super importante. Eu, pessoalmente, sou super advogada disso, mas a gente tem que reconhecer que nada disso é válido se você não souber viver em sociedade, né? Se você não souber tolerar o seu semelhante, né? No momento em que você produz uma educação que não consegue fazer essa tolerância com seu semelhante, você está plantando a sementinha de Auschwitz de novo, né? E o que a gente observa é que a cada dia ela está mais próxima, né? Cada vez mais com esses movimentos de intolerância por aí, né? Esse livro, Técnica e Ciência como Ideologia, a gente vai ver na última aula de clima. Eu passo para vocês essa noção de que tudo que é feito em nome da ciência é considerado válido, é considerado correto, né? Então, qualquer coisa que você dizer, foi a ciência que falou isso, a população vai aceitar, né? E a obra Luta por Reconhecimento, do Honneth, é o que vai fechar bem essa ideia de que a gente não pode mais frisar a luta de classes, né? Porque aquilo que a gente entende aquilo que o Marx entendia por classe social, né? Não são essas as lutas que a gente observa na nossa sociedade. A gente tinha comentado isso em aula também, né? Pegue, por exemplo, o tipo de problemas que afligem um branco rico e um branco pobre. Brancos ricos têm problemas, brancos pobres têm problemas, né? Quais são os problemas que eles enfrentam? Agora, pegue um negro rico e um negro pobre, né? Se você for observar, comparar, né, os problemas que afligem um negro rico e um negro pobre, não são tão diferentes assim, né? Você pensa, se um branco pobre ele é discriminado, mas a partir do momento que o branco se torna rico, ele vai ser rei no mundo, né? Agora, o negro, quando ele é pobre, ele é execrado, mas quando o negro fica rico, ele continua sendo alvo de racismo, né? Então, até que ponto a gente pode dizer que o mundo é dividido em classes sociais ditadas pela sua fonte de renda, pelo tipo de trabalho que você exerce, e não pela cor da sua pele ou pela sua condição sexual, né? Pega o que é um gay rico, um gay pobre, né? Pega o que é uma mulher rica e uma mulher pobre, né? Para ficar nesses 3 grupos que são os mais que têm esses movimentos mais fortes nos dias de hoje, né? A mulher rica e a mulher pobre, elas sofrem, grosso modo, das mesmas mazelas. O gay rico e o gay pobre, eles sofrem, grosso modo, das mesmas mazelas. Então, como que eles vão se identificar, né, como classe social, sendo que aquilo que aflige a vida deles não é a sua questão econômica, né? É a sua condição imutável, né? A mulher não vai deixar de ser mulher, o negro não vai deixar de ser negro, o gay não vai deixar de ser gay, né? Você pode deixar de ser pobre para ser rico, né? Mas você não pode deixar de ser negro, né? Então, aquilo que aflige os problemas que afligem esses grupos, né, não estão
propriamente ligados às suas condições sociais. Eles estão muito mais ligados às suas condições, não estão ligados às suas condições econômicas, né? Estão ligados às suas condições de ser humano mesmo, né? Então, como você vai falar de luta de classes no mundo atual, né? Sendo que as verdadeiras lutas que se estabelecem no mundo hoje, elas transcendem esse sentimento de classe, né? Elas não são produzidas por classes sociais, né? Tipo burguesia e proletariado. Não é uma luta de burguesia e proletariado. É uma luta das mulheres, é uma luta dos LGBTs, é uma luta dos negros, né? Então aí que vem esse conceito aí da luta por reconhecimento, né? Então é esse o mote da escola, né? A gente fugir um pouco desse vocabulário, né? Desse paradigma de luta de classes, né? E pensar realmente, né? Quais são verdadeiramente as lutas que nós temos hoje, tá? Tranquilo até aqui, crianças? Sim? De boa. De boa? Tá. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, né? A gente pode encerrar a nossa aula agora, né? Fazendo apenas essa revisão e estabelecendo ali o plano de ensino, ou eu poderia entrar na próxima aula, que é sobre teorias populacionais, né? Mas eu teria que interrompê-la logo, né, às 17h50, então não conseguiria avançar grande coisa nessa aula, né? O que vocês preferem? Eu acho que eu vou começar ela na semana que vem, porque já vai ter mais tempo para dar continuidade. Sim, né? Então a gente faz. Então, o primeiro dia tá bom, né? 3 aulas no único dia já tá bom. Então a ideia é o seguinte, crianças, né? Eu estabeleci aqui também um horário de plantão de dúvidas para fazer com vocês, tá? Vai ser às quartas-feiras, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, pera. Não lembro qual que é o horário. Às quartas-feiras, das 17 às 19, tá? Então, toda quarta-feira eu vou mandar para todos os alunos, não só vocês, mas todas as minhas turmas, eu vou mandar também, mesma coisa, um link de reunião, né? Igual esse que eu mandei para vocês, né? E aí, quem quiser tirar algum tipo de dúvida, pede autorização ali na sala, da mesma forma que vocês fizeram agora, né? E aí eu vou autorizando, tirando as dúvidas de vocês eventualmente, tá? Ficou alguma dúvida com relação a essa revisão que a gente fez agora? Professora, o que a gente chama de teoria tradicional é aquela teoria que ela repete o paradigma cartesiano. A ideia de que as ciências sociais, elas trabalhariam da mesma forma que as ciências exatas. A gente sabe como trabalha as ciências exatas, se nas ciências exatas existe sim e não existe talvez dentro das ciências exatas, né? O problema é que quando a sociologia começou a se consolidar como ciência, ela meio que foi repetindo o método das ciências exatas, né? E isso não funciona, né? E aí o Adorno e o Horkheimer, eles vão mais além com isso. Eles vão colocar que o próprio marxismo, ele entrou nessa onda de trabalhar como ciências exatas, meio que do tipo, a gente tendo as condições da ocorrência da Revolução Socialista, a Revolução Socialista, ela é um fim inevitável da história da humanidade. E não, né? A humanidade não é matemática. Eu tenho as condições, eu vou ter o empobrecimento do proletariado, o proletariado vai tomar consciência dessa condição de explorados e vai fazer a revolução, vai tomar o poder em direção a uma sociedade igualitária, né? Isso não aconteceu historicamente e é muito pouco provável que aconteça, né? E aí eles colocam, né, a psicanálise freudiana para tentar explicar por isso, né? Isso por quê? Porque o ser humano não gosta de igualdade, né? O simples fato de que o Marx colocou que o ser humano ele quer ser igual, né? Que ele imaginou uma sociedade igualitária, isso não significa que os seres humanos o desejem, né? Então faltava entender para o Marx, né, como é que funciona
a mentalidade humana. O ser humano não gosta de igualdade, ele quer ser diferente do outro. Então, quando ele faz essa crítica, né, o que ele chama de teoria crítica seria a gente fazer a crítica do marxismo tradicional, né, de a gente entender quais são, efetivamente entender quais são os atributos mentais do ser humano, né, que permitiriam ou não permitiriam o estabelecimento de uma sociedade igualitária, né? Só a gente imaginar utopicamente uma sociedade igualitária que aconteceria porque os proletários vão tomar consciência da sua condição de explorados? Não, eles não vão tomar consciência, né? Veja, basta você olhar para o mundo hoje, olha a quantidade de gente explorada que a gente tem no Brasil, olha a quantidade de gente explorada que a gente tem nos Estados Unidos, e olha quem são os presidentes dessas nações. Tipo, né, tá aí a prova cabal, assim, de que, né, não interessa o grau de empobrecimento de uma população, né, você vai ter outras instâncias de poder aí trabalhando para manutenção das mesmas estruturas de poder. Então foi um erro terrível do Marx esse, né, de achar que o simples fato de existir exploração social faria com que as pessoas tomariam consciência dessa exploração. Não, as pessoas não pensam nesse sentido. As pessoas, e se pensassem, e mesmo se pensassem, elas não gostam de igualdade. Então falta esse elemento, né, de você realmente adicionar uma crítica um pouco mais densa à teoria marxista, né, de tentar explicar, né, por que as previsões do Marx não se concretizaram e possivelmente nunca se concretizem. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguém? Dou-lhe uma? Professora, dúvida. Ah. Que forma você pensa em enviar para nós essa prova e nós reenviar elas para você Em PDF de preferência, né? Vocês vão redigir a prova, fazendo depois um documento PDF e reenviando para mim no prazo estabelecido, tá? Por e-mail, sim, pelo meu e-mail oficial da Udesc, não pelo meu e-mail do Yahoo, que é o meu e-mail pessoal, né? Vocês vão enviar pelo meu e-mail oficial. Eu vou enviar para vocês essa prova pelo meu e-mail oficial, que é o daniela.onca@udesc.br, e vocês vão me remeter novamente a prova por esse mesmo e-mail, né, para eles serem realmente, né, documentos oficiais. Quando que vai ser essa prova? Vamos ver aqui pelo calendário. Então, a gente deu 3 aulas até agora, né? Na próxima segunda-feira, a gente faz a aula de teorias populacionais. Aí, dia 6 de julho, a gente faz a aula de taxa de mortalidade. E dia 13, a aula de taxa de natalidade. Então, muito provavelmente, a nossa primeira prova vai ser aplicada no dia 20 de julho. Tá? Já save the date aí, né? 99% de chance da nossa prova ser aplicada no dia 20 de julho. Tá? Então, vou enviar o arquivo para vocês, vocês me respondam e depois vocês me reenviem. Tá? Oi? Até às 18, né? Eu tô colocando aí que a nossa aula vai até às 17h50, mas vamos colocar até às 18 horas, né? Vocês teriam para responder, como se fosse em sala mesmo. Né? Vocês começariam no horário da aula e teriam até o horário do final da aula para devolver. Não? Uhum. Uhum. Uhum.
minha internet aqui em casa tá há 1 ano também, cara. Então eu tô tendo essa reclamação mesmo. Tá, isso vai ter uma coisa que eu vou ter que realmente considerar mesmo. Tá. Vou ter que considerar sim, de fato. Tá. Essa coisa de faculdades particulares é mais comum acontecer isso, porque efetivamente são milhares de alunos fazendo esse trabalho ao mesmo tempo. Né? Então, normalmente esses sistemas das faculdades particulares, eles conseguem cair assim com essa maior frequência por causa desse uso muito concentrado. Imagino que não será o nosso caso aqui. Será somente a turma de vocês, né, mandando isso, né? Mas a possibilidade sempre existe. Isso é fato, né? Vou ter que pensar em alguma coisa a respeito. Porque a gente não queria provar assim para você, por exemplo, eu não consigo fazer a prova, por exemplo, e eu não queria comprovar com você se você qualquer pelos dois ali na rua, pegou a luz, ou a internet caiu, ou o pau caiu, sei lá. Sim, sim. Eu não vou comprovar isso. Ah, Agora, para mim, sei lá, para mim, a gente tem muitos problemas. sim, sim, claro. Aham. Eu vou ter que pensar em alguma coisa. Agora, nesse momento, não me ocorre nada. Mas eu acho que é uma coisa que eu vou ter que considerar sim, com certeza. Tá bom. Mais alguém? Professora, eu tenho uma pergunta. Diga. A instrução que a gente recebeu da universidade é que não haverá reprovação por falta neste semestre, né? Então eu não vou fazer chamada, né? Eu não vou estabelecer a presença aqui, né? Tá? Nada. Quem mais? Certo? Mais alguém? Não? Vai depender da velocidade da minha internet. Eu vou ver se a gravação ficou boa aqui, né? Ela estando tudo ok, aí eu vou subir ela no YouTube, aí eu mando o link para vocês como não listado, de forma que só a turma vai conseguir acessar. Tá? Professora, em relação aos trabalhos lá Ótimo, né? Ele vai ser apresentado, vai ser enviado para mim, no caso, depois da segunda prova. Então, vamos imaginar, a gente pensou na primeira prova para fazer no dia 20 de julho, né? Aí, depois eu tenho a aula de envelhecimento populacional no dia 27 de julho. Aí, depois eu tenho, acho que é 3 ou 4 aulas de migrações em agosto, depois a segunda prova, provavelmente no dia 31 de agosto, né? E a apresentação, feriadão, 7 de setembro, será que a gente vai dar aula no feriadão? Acho que não, né? 7 de setembro não, né? Então, provavelmente... Pelo calendário oficial não vai ter, né? Tá. Não vai ter. Então, muito provavelmente, né, a nossa segunda prova ficaria no dia 31 de setembro, e a apresentação dos trabalhos no... 31 de setembro não, 31 de agosto. E a nossa a apresentação dos trabalhos para o dia 14 de setembro. Muito provavelmente isso. Tá? Em relação às... Professora, Oi. mas uma coisa que são trabalhos. Não vai dar em nenhum momento uma aula justificativa de como pode ser feito o trabalho, assim como fez na economia, aquele trabalho apresentando mais ou menos como quer, o que você seguir, algo do gênero, Vou deixar livre. A ideia é que vocês, escolhendo as comunidades de vocês venham me contatando nos horários de plantão, por exemplo, né? Que os grupos venham me contatando, definir tal grupo, como é que eu posso, que tipo de pergunta eu posso fazer para eles, né? Estamos indo pelo caminho correto? A ideia seria vocês utilizarem os espaços de plantão para poder conversar sobre o trabalho, tá? Porque realmente naquele trabalho que eu fiz de vocês para astronomia só tinha uma resposta certa e uma resposta errada, não tinha outra
outra possibilidade. Nesse trabalho, ele é realmente mais livre, é para vocês conhecerem as pessoas mesmo, né? Então não existe resposta certa, resposta errada, propriamente, né? Tem algumas diretrizes que a gente tem que seguir, acho que eu tinha falado algumas coisas em aula para vocês, do tipo, cuidado para não transformar uma pergunta qualitativa numa pergunta quantitativa, né? Do tipo, você gosta de ir à escola? 60% responderam que sim, 40% responderam que não. Tipo, o que deveria ser uma pergunta qualitativa se transformou numa pergunta quantitativa, né? Então esse é o tipo de cuidado que vocês têm que ter. Fora isso, o tipo de pergunta, a dinâmica que vocês vão fazer com as entrevistas vai variar muito em relação aos grupos que vocês vão estar pesquisando, né? Então a ideia é que conforme vocês forem definindo os grupos e o objeto que vocês vão pesquisar desses grupos é que vocês vão, né, delimitando melhor como é que vai ser a dinâmica dessas entrevistas. No mínimo 10 pessoas entrevistadas. Vai de vocês, né? A primeira etapa de perguntas, basicamente aquelas coisas bem do senso, mesmo com a sua idade, com a sua profissão, faixa de renda, se é homem, mulher, aquelas coisas bem básicas mesmo que a gente usa, que a gente diz que define o ser humano. O objetivo do trabalho é perceber isso, é justamente isso, né? Que você perceber, fazer essas perguntas básicas sobre idade, profissão, renda, local de moradia, não define o que você é enquanto ser humano, né? O que define o que você é enquanto ser humano é o que você pensa da vida, né? Por isso que eu friso sempre, né? Escolha algum grupo que pense alguma coisa da vida. Escolham pessoas com cérebro para poder pesquisar, né? Que aí o sucesso é garantido. Tá? Mais alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três, né? Então, a gente encerra a nossa aula por hoje, tá? Quem quiser, eu vou, então, às quartas-feiras, pouco antes das 17 horas, eu vou sempre mandar para todos vocês o link do plantão de dúvidas. Quem quiser entrar para tirar alguma dúvida, eventualmente, eu vou estar aqui das 17 às 19 às quartas-feiras. Fechou, então, crianças? Tranquilinho? Podemos ficar por aqui? Tá certo. O que vocês acharam da aula? Deu para levar? Deu para compreender o conteúdo, a metodologia? Como é que tá sendo? Deu. Foi bem interessante. Então tá. É possível. O que dá para fazer agora, né? Sim. Eu tinha pensado em fazer isso originalmente, né? Botar o vídeo e depois fazer as lives só para tirar dúvida, mas teve bastante gente me contatando dizendo que preferia a metodologia assim ao vivo mesmo, que a gente pode ir dialogando exatamente na hora, né? E aí, como eu aprendi a usar essa tecnologia, eu falei, então dá pra fazer, então. Beleza, crianças. Falou, então? Semana que vem, mesmo esquema, né? Vou mandando os links pra vocês uns minutinhos antes e aí vocês vão entrando na sala. Tá bom? Fechou. Beijo, crianças. Até mais. Tchau.